Fala pessoal, nós vamos aprender agora a calcular o divergente e o rotacional de um campo vetorial qualquer. Antes de começar esses cálculos, não se esqueça de dar uma curtida no vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal. Então vamos lá, imagine que você tem um campo vetorial qualquer dado em função de x, y e z, que é dado pelas coordenadas P, Q e R, ou seja, a coordenada I desse campo vetorial vale P, a coordenada J vale Q e a coordenada K vale R. O divergente desse campo vetorial F, ele é dado por nabla escalar F. Ih, peraí, já não estou entendendo. O que é esse nabla aí? O nabla é o operador diferencial. Ele é um vetor composto pelas coordenadas del∆x, del∆y e del∆z. Ele possui esses operadores diferenciais com relação a x, a y e a z. É bem tranquilo, é muito mais tranquilo do que parece. Seguindo adiante aqui, nós temos que o divergente de f é nabla escalar f, ou seja, ele é del∆x, del∆y e del∆z, tudo isso escalar o nosso campo PQR. Já o rotacional do campo vetorial f, ele é dado pelo produto vetorial entre o nabla e o f, e o nosso campo vetorial f, ou seja, del∆x, del∆y e del∆z, tudo isso vetorial PQR. Então a diferença fundamental entre divergente e rotacional está aqui. Enquanto o divergente ele é um produto escalar, o rotacional é um produto vetorial. Sendo um produto escalar, o divergente resulta em um escalar, ou seja, ou um número ou uma expressão em função de x, y, z, que é mais comum. Já o rotacional, ele dá um vetor. Então vamos realizar um exemplo. Vamos calcular o divergente e o rotacional desse campo f dado por x sobre y, y sobre z e z sobre x. Vamos começar pelo divergente, porque o divergente é muito mais fácil de ser calculado do que o rotacional. O divergente de f, ele é dado por nabla escalar f, ou seja, del∆x, del∆y e del∆z, escalar x sobre y sobre z e z sobre x. Como é que nós fazemos um produto escalar? Componente i de um vetor vezes a componente i do outro vetor mais componente j de um vetor vezes a componente j do outro vetor mais componente k de um vetor vezes a componente k do outro vetor. Ou seja, nós temos del∆x, x sobre y, mais del∆y, y sobre z, mais del∆z, z sobre x. O que nós estamos fazendo aqui é, por exemplo, nesse primeiro termo, tirar a derivada parcial com relação a x desse cara aqui. Como é que nós fazemos isso? Derivada parcial com relação a x desse termo aqui, o 1 sobre y, ele é constante. Nós derivamos somente o x que está no numerador. Derivada de x vale 1. Da mesma forma, nós teremos nos próximos termos derivada com relação a y aqui, o 1 sobre z, ele é constante, derivada de z vale 1, mais derivada com relação a z de z sobre x, 1 sobre x, que é a constante, vezes 1. Portanto, resposta final, o nosso divergente ele vale 1 sobre y mais 1 sobre z mais 1 sobre x. Vamos agora ao rotacional. Como é que a gente calcula o rotacional? O rotacional de f, ele é dado pelo produto vetorial agora, del∆x, del∆y, del∆z, vetorial, x sobre y sobre z e z sobre x. E aqui você precisa lembrar como calcular um produto vetorial.
Calcular o produto vetorial é o mesmo que calcular o determinante IJK, primeiro vetor, del_x, del_y e del_z, e na terceira linha o segundo vetor, x sobre y sobre z e z sobre x. A partir daqui nós podemos usar Laplace. Como é que a gente usa Laplace para resolver um determinante 3×3? Nós fazemos i vezes, eliminamos essa linha e essa coluna e copiamos o determinante 2×2 que sobra aqui no meio. Ou seja, del_y, y sobre z, del_z, z sobre x. Lembrando que nós estamos copiando somente esses caras aqui, o determinante 2×2 que sobrou quando nós eliminamos essa coluna e essa linha. A mesma coisa para j, só que com o sinal trocado e eliminando a linha e a coluna dele, linha dele, nós copiamos esses 4 termos aqui. Del_x, x sobre y, del_z, z sobre x. Mais novamente, k vezes determinante 2×2, eliminando coluna e linha, nós temos esse determinante aqui. Del_x, del_y, x sobre y e y sobre z. Começando novamente pela componente i, nós temos o seguinte: derivada parcial de z sobre x com relação a y menos a derivada parcial de y sobre z com relação a x. Bom, esse primeiro cara aqui, ele dá zero porque z sobre x nem depende de y. Então nós temos aqui o zero menos derivada parcial de y sobre z com relação a z. Eu vou fazer essa conta aqui em cima porque todas as outras serão bem parecidas. Derivada parcial com relação a z de y sobre z é a mesma coisa que o y é constante, portanto nós temos y vezes del_z de 1 sobre z, que é a mesma coisa, 1 sobre z é a mesma coisa que z a menos 1. Se nós tombamos esse menos 1, o resultado é menos 1 vezes y sobre z quadrado, ou vezes z a menos 2, que colocando lá para baixo será z quadrado ali embaixo. Portanto, menos y sobre z quadrado. Espero que você esteja bem aí em derivadas parciais. Menos j, derivada parcial de z sobre x com relação a x, é a mesma coisa que z vezes menos 1 sobre x quadrado. Tudo isso menos a derivada parcial de x sobre y com relação a z, que é igual a zero, dado que x sobre y não tem z. Finalmente, mais k vezes derivada parcial de y sobre z com relação a x, zero, menos derivada parcial de x sobre y com relação a y, menos x sobre y ao quadrado. Portanto, todo esse cara aqui vira x sobre y ao quadrado, todo esse termo aqui vira menos z sobre x quadrado, que com esse sinal de menos fica positivo, e finalmente o primeiro termo fica y sobre z quadrado, já que nós temos dois sinais de menos aqui. Portanto, resposta final, o rotacional é dado por y sobre z quadrado, z sobre x quadrado e x sobre y ao quadrado. Como nós esperávamos, o rotacional deu um vetor e o divergente deu um escalar em função de x e y e de z também. E tá aí, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquela curtida e de se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima!